milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, queridos amigos, queridas amigas, participantes do EAC 2020. Aqui é Arthur Valadares, passando aqui para fazer um convite para vocês, para que reservem a data aí do dia 8 de novembro, um domingo, em que teremos a primeira versão online da Conesc, a eConesc, evento que se alternará bienalmente com a Conesc presencial. Teremos exposições, rodas de conversa, com o tema geral, eu e a transição, o que tem a ver com isso. Falando, portanto, de temáticas bastante pertinentes para a atualidade do nosso movimento espírita, do mundo, em tudo que temos passado. Então fica o convite, o Orson, inclusive, será um dos participantes de uma das rodas de conversa. Anotem a data e aguardamos vocês por lá. Um ótimo evento para todos, muita luz e muita paz. Olá, eu sou o Orson de Matão. Vocês me conhecem bem, estou vinculado ao EAC, junto à operosa equipe que realiza anualmente o EAC, o Encontro Anual Kaibarschutel, que completa 10 anos, e este ano será totalmente virtual. Você ouve de fundo aí a música Gigante Bandeirante com o nosso Leleco. Estamos falando do Instituto Eurípides Barçanufo, que ampara famílias, crianças e profissionaliza jovens. E nós queremos pedir a você a possibilidade de você fazer uma inscrição voluntária, um depósito espontâneo, uma contribuição espontânea para auxiliar o trabalho dessa instituição. Já que a inscrição é gratuita, se você puder, deposite qualquer quantia na conta que vai aparecer, que você vai encontrar nesse clipe. Utilize-se o WhatsApp para fazer contato com a instituição e ajudar essa notável entidade e iniciativa que ampara crianças, famílias e profissionaliza jovens. Utilize o WhatsApp que aí está. Acesse o site para doação. Tornar-se inclusive um contribuinte mensal. Será a sua ajuda, a sua contribuição espontânea, a sua inscrição voluntária para o evento que acontece. E nós ajudamos uma grande instituição. Muito obrigado a você. Boa tarde a todos. Dando prosseguimento ao ciclo de palestras do EAC 2020, neste ano online. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Orson, a pessoa do Orson, do Fabrício, por ter lembrado, né, da gente aqui em Araraquara, para ser mediador aqui entre o João, o Edgar, e nós nos sentimos muito, muito felizes em poder participar. Se nós tivéssemos no encontro hoje presencial, com certeza estaríamos lá com as camisetas da Perispírito, mas diante desse nosso novo cenário, estamos utilizando o que nós temos de melhor para poder falar a respeito do Cristo, né? Estamos utilizando da tecnologia, e esse é o tema da nossa sala, né? Tecnologia, influência na vida familiar e social. E para isso, para nós discutirmos a respeito desse tema, nós temos 2 feras. O Orson colocou na minha mão 2 feras aqui, ó, para poder mediar. Edgar Miguel, de Bauru, né? E João Vieira. Boa tarde aí, meninos. Vocês, é uma alegria muito grande estar participando do EAC. Um grande abraço ao nosso querido amigo Orson Carrara, lá de Matão, que é uma pessoa de uma amizade fantástica e maravilhosa. Que Jesus possa abençoá-lo sempre. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando, e que a gente possa falar desse assunto novo, né, de tecnologia e doutrina espírita e vida cotidiana.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Bem, eu quero agradecer também esse convite para participar desse evento tão importante, ainda mais junto do João e do Manu. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de fazer essa troca, de aprender, de poder contribuir com alguma coisa e de trabalharmos em reflexões que possam fazer com que a nossa vida seja melhor cada vez mais. Eu agradeço muito estar aqui mesmo. Quando eu falei a respeito dos dois feras, olha só o currículo deles, né? O Edgar Miguel, 55 anos, empresário, escritor, consultor, professor e conselheiro, palestrante profissional dos assuntos de gestão de pessoas, de carreira, de processos e de negócios. Participa do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, desde 1988, e o CEVP, Centro Espírita Vicente de Paulo, desde 2005, ambos em Bauru, trabalhando como esclarecedor em reuniões mediúnicas, passes, atendimentos fraternos, cursos e seminários e palestras. Atua na USE Intermunicipal de Bauru desde 2005, tendo exercido as seguintes funções: presidente por 6 anos e responsável pelo Departamento de Doutrina desde 2005 até o momento. João Vieira trabalha em Campinas, no Centro Espírita Allan Kardec, SEAC, e é coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, o NEP, que no qual nós temos aqui também o NEP Francisco de Assis, que o Gustavo coordena, né? E o NEP dele se chama Eurípides Barçanufo. É empresário da área de tecnologia e atua no ramo desde 1997. Ou seja, gente com bagagem para poder falar a respeito de doutrina espírita e tecnologia. E diante do mundo de provas e expiações em qual nós estamos hoje, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos também dentro desse mundo um mundo virtual. E é essa a nossa grande questão. Jesus, se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus e os apóstolos, eles estariam utilizando toda essa tecnologia para divulgar os seus ensinamentos? Vamos lá, meninos. Eu costumo brincar, né? Eu falo que Jesus ele conseguiu ter a maior rede social da história sem nunca ter mexido com o computador. Você imagina se ele tivesse acesso à internet como hoje, né? Se na época que ele veio tivesse a internet, tivesse a tecnologia tão avançada. Então ele conseguiu seguidores, mas seguidores da sua verdade, né? Imagina quanto joinha, né? Quanto like que ele não ia receber hoje em dia nas redes sociais. Então a gente vê que realmente o advento da tecnologia veio para nos ajudar. Eu tenho certeza que se Jesus tivesse encarnado entre nós nos dias de hoje, ele iria aproveitar muito dessa tecnologia, porque para ele deve ser uma coisa muito simples, né? Ele conhece, com certeza conhece isso já de muitos outros lugares, né? De outras paragens onde ele já passou. Então acaba sendo algo que ele iria usar. E aí, com certeza, né? Que é um dos temas que a gente vai tocar. Ele iria usar da forma boa, ele iria usar da forma correta, ele iria usar da forma a criar frutos, né? Que esse que é, na verdade, o uso da tecnologia. Quando a gente fala da tecnologia, vamos imaginar uma pedra. A pedra, você constrói uma linda casa, ou você pode rachar a cabeça do seu irmão tacando na cabeça dele. É o uso que você dá que faz o bem ou que faz o mal. Então, eu imaginaria hoje os apóstolos, né, escrevendo o evangelho, compartilhando, né? Enviando por e-mail, enviando por WhatsApp, por SMS, e todas as formas possíveis de compartilhar informação, e ele já teria aí uma capacidade de se integrar, né, de entrar nos lares de uma maneira também diferente. Agora, eu fico pensando, se ele fez o que ele fez, sem ter o acesso à tecnologia da época, né, se ele trouxe tantas pessoas para o lado dele, para ouvirem o que ele tinha para dizer, se ele encantou tantos corações sem o uso da tecnologia, hoje teria, acho que, uma forma muito mais abrangente dele chegar nisso daí. Fantástico, João. Eu concordo com você. Eu acho que tudo que a gente tem, né, tudo que a ciência descobre, toda a tecnologia, ela é sempre uma ferramenta, né? E como ferramenta não é nem boa nem má, né? Ela não é má em si, nem boa em si mesma. Inclusive, isso vem ressaltar a importância da consciência humana, né? E a responsabilidade que está em nossas mãos. Nós, que somos a obra-prima do Pai, né, nós temos a responsabilidade de entender que tudo à nossa volta,
tudo que a gente entende, enxerga, descobre, constrói, ela tem um objetivo pedagógico, né? Tem o objetivo de fazer com que a gente descubra a nossa própria grandeza, revele a nossa própria luz, enfim, que a gente se realize, que a gente se desenvolva, evolua, cresça. Né? Então, se a gente chegou hoje no nível de desenvolvimento tecnológico que nós temos, é porque esse conjunto de ferramentas que está à nossa disposição, ela é muito útil para nós. Né? E certamente, se Jesus estivesse nesse momento, com esse nível tecnológico disponível, ele iria nos mostrar como é que se usa super bem esse conjunto de ferramentas. Né? Ele também tinha algumas ferramentas à disposição. Né? Ele tinha o burrinho, né, que fez com que ele entrou em Jerusalém. Né? Ele tinha... os livros já existiam, né? Tinha ali o que ele consultava no Velho Testamento. Então, tinha um conjunto de ferramentas, né, que ele sabia usar muitíssimo bem. Né? Então, o primeiro ponto, já para colocar mais questões aí na nossa conversa, é que nós não podemos endemoniar a tecnologia. Tá? O mau uso dela não tem nada a ver com ela, tem a ver conosco. E isso traz de volta para a gente a responsabilidade do que fazer com as ferramentas disponíveis. Nós não podemos, nem devemos, nem tem por que ignorá-la, né? Nem tem por que tentarmos tirá-la das nossas vidas, porque isso seria, de certa forma, desprezar a oportunidade de fazermos o bem com mais facilidade. Né, divulgarmos, alcançarmos com mais facilidade. É como se a gente, diante da pandemia, se recusasse a fazer palestras online, se nos recusássemos a conversar usando a tecnologia. Seria um contrassenso. Agora, a gente precisa tomar cuidado com o tecnicismo, né? Que é aquilo de considerar a tecnologia como centro da vida. Ela não é. Não há ferramenta que é centro da vida. O centro da vida é o humano, né? É o que está dentro de cada um de nós, é a nossa humanidade, né? E aí, evidentemente, que eu estou me referindo ao ser, né? Que é o espiritual também. Agora, a gente precisa entender como é que a gente lida com isso e por que a gente está lidando tão mal. Esse ponto que você tocou, Edgar, que o tecnicismo e a tecnologia não é o centro do ser, né? É um ponto que eu, particularmente, sofri um pouco com isso, porque eu estou na tecnologia desde muito jovem, né? Eu entrei, foi até engraçado, porque a minha mãe me colocou num curso de informática, né? Que ela queria que eu fizesse informática, na época lá do Windows 95, lá atrás. Sim. E aí eu não saí mais, né? Eu nunca mais fiz outra coisa, eu só trabalhei com tecnologia. E, por muitos momentos, eu achava que a tecnologia iria resolver tudo. E quando você começa a entrar em certas situações, em certas convivências, em relacionamentos, você começa a olhar, não, peraí, né? A tecnologia é uma ferramenta, né? É um auxílio, ela não é o que vai te dar a solução da sua vida. E é, como você disse, o uso. Porque você fala o seguinte, olha, é melhor não usar a internet porque ela tem muita coisa feia, muita coisa ruim. Tem, claro que tem, mas se você procurar, se Sim. você entrar no Google e digitar o que você quiser, você vai achar. Sim. Então, o direcionamento que a gente dá, aí vai entrar. A gente sabe que o que a gente pensa, que o que a gente sente, gera o mundo em nossa volta. Perfeito. Se o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente bota no Google, encontra e compartilha e se liga àquilo, aquilo vai virar uma espécie de rede, não só nosso, que está lá um encarnado olhando aquilo, mas também com uma rede de desencarnados que vão aproveitar daquilo e vão querer participar daquela situação, daquele sentimento, daquela emoção toda. Então, é realmente isso, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com o que a gente procura, o que a gente busca, porque Jesus disse, né, buscar e achareis, né? Então, vai buscar que você vai achar, se você buscar, você encontra, né? E ele não conhecia o Google na época ainda, então se ele tivesse o Google hoje, ele ia falar, dá um Google e achareis. E realmente, você vai encontrar aquilo que você buscar. É aquilo que você faz dela que vai te dar o resultado da sua vida.
Puxa, fantástico, João, fantástico. De fato, puxa, perfeito isso. Nós só encontramos, e aí eu inverto, o que a gente procura. Porque quando Jesus disse isso que você colocou, quem procura acha, ele estabeleceu uma lei, que é a lei da sintonia. Tá certo? Quando ele diz que aonde está o seu coração está o seu tesouro, né, ou o seu tesouro está onde está o seu coração, então isso está dizendo sobre nós. O que eu procuro na internet, como eu uso a tecnologia, está falando de mim. Está falando dos meus interesses, está revelando os meus interesses. E é muito interessante que muitas vezes revela a mim mesmo. No nosso não autoconhecimento, se eu observar com cuidado o meu comportamento, o que eu procuro, eu acabo descobrindo aonde está o meu coração, na verdade. Né? Então, é muito isso mesmo. E eu acho que isso, o que você disse, representa um grande alerta, inclusive a nós espíritas, porque eu acho que muitas vezes a gente funciona como se o pessoal do Big Brother, eles se esquecem que eles estão sob observação. Né? A gente também. A gente se esquece que à nossa volta há uma nuvem de testemunhas, há uma nuvem de seres com objetivos, corações, pensamentos, que são escolhidos e determinados pelo nosso pensamento e sentimento. Né? Então, só de pensar, a gente está fazendo uma espécie de Google, né? A gente está procurando, a gente está irradiando um tipo de busca, né? E a gente imediatamente encontra a sintonia de um conjunto de mentes e corações que se afinam conosco, né? A tecnologia, ela vem, inclusive, potencializar o que a gente está sentindo, né? Se a gente pensar com cuidado, né? Se eu tenho acesso a um milhão de informações que aquilo, de certa forma, pode me excitar, no sentido de me trazer ansiedade, de me trazer uma aceleração interna, ou seja, de mexer com o meu psiquismo, com a minha emoção, com o meu pensamento e potencializar o conjunto de sintonias que eu estou fazendo. Né? Agora, a gente não pode esquecer que nós somos um dínamo, uma usina de energia, emitindo pensamentos e sentimentos permanentemente. E como a gente se usa, né? Como a gente deixa esse contexto de tecnologia que você tão bem citou nos influenciar através da nossa busca, nós mudamos a nossa sintonia e aí entramos naquele círculo vicioso ou virtuoso que pode nos trazer paz ou trazer bastante dores, no final das contas. Só para ilustrar, pensando na fala de vocês, né, e falando de sintonia, imagina só, né, para nos conhecermos, né, para a gente ver quais são as nossas companhias espirituais, a gente, né, basta olhar o nosso coração e ver o que eu estou sentindo, o que eu estou emitindo, o que eu estou recebendo. Né? Se nós fizéssemos um comparativo com a internet, se nós fizéssemos uma análise do nosso histórico do Google Chrome aí, desse sábado ao sábado atrás, se nós olhássemos os sites que nós visitamos, os comentários que nós fizemos no Facebook, no Twitter, que tipo, né, de espíritos nós atraímos para conviver e interagir conosco nesse mundo virtual também, né? Perfeito, mano. Perfeito. A sua fala e a do Edgar é perfeita, porque realmente isso que você falou do histórico é muito engraçado, porque o histórico é como se fossem suas ações que ficam registradas no seu espírito, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma busca no seu espírito para ver de uma semana como é que você agiu, o que você buscou, aí você vai começar a encontrar e falar, não, puxa vida, não foi legal, não. E a gente vê, por exemplo, hoje, principalmente, infelizmente, a gente vive um momento de muita polaridade. Se você é A, você não pode ser B. Se você é B, você não pode ser A. E se você é A, você recebe um monte de crítica. E estão usando a internet, principalmente as redes sociais, Facebook, Instagram, para esse tipo de polarização. Então, a gente vê realmente, não é a ferramenta que está criando isso. Né? Às vezes eu vejo amigos
que são espíritas, que estão na doutrina, que estão até na divulgação, e quando você olha o Facebook, você fala, nossa, essa pessoa falou isso no Facebook, meu Deus, né? Desse jeito. Desse jeito, né? Poder falar, você pode falar o que você quiser, mas desse jeito ainda, né? Fica tão estranho, né? E realmente a pessoa acaba soltando ali na rede social o que às vezes tem de pior dentro dela, né? Então, às vezes o pessoal até comenta comigo, João, por que você não se posiciona no Facebook? Mas de jeito nenhum, né? Eu tenho muitas pessoas que olham o meu Facebook, por exemplo, e elas querem encontrar, muitas vezes, uma palavra de auxílio, uma palestra, alguma coisa que auxilie. Então, assim, se eu começar a me posicionar e dizer tudo que tem de ruim dentro de mim, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente precisa tomar cuidado, realmente. Bem, mas aí isso está mostrando, João, o seu nível de consciência a respeito do uso da ferramenta. Né? Porque ela amplifica tudo. Tá? O que você fala no seu trabalho, ele tem um impacto ali das pessoas ali que estão ali. O que você fala na sua casa, o que você fala na rua, tem um impacto. O que a gente fala aqui, o impacto como eu diria, difícil de prever, porque a gente não sabe. Né? Nós, às vezes eu penso que um dos maiores problemas do ser humano é um problema de comunicação. Os maiores problemas. Né? Porque às vezes eu percebo que a gente tem a gente dá muito pouca atenção à necessidade de aprimorarmos a nossa comunicação. Né? De nos fazermos entender de fato. Né? E quantas dores, quantas lágrimas existem ou poderiam ser evitadas porque nos entenderam mal ou porque eu não me expressei convenientemente. Porque penso que a responsabilidade de comunicar-se bem é do emissor, é de quem fala, é de quem escreve, é de quem se posiciona. Né? E a gente precisa estar sempre atento ao público, ao nível do entendimento do outro e preocupado que essa mensagem chegue límpida, que chegue correta. Nas redes sociais, com a tecnologia de qualquer forma, a gente tem como eu diria, uma degradação do nível de qualidade da informação. Se eu só escrevo, por exemplo, no Twitter, ou mesmo no Facebook, se eu só escrevo, nós sabemos que a palavra escrita ela é de menor qualidade que a palavra falada. E que a palavra falada diante do emissor, né, quando você vê a pessoa falando, você já descobre um conjunto de sinais corporais, tom de voz, etc., que a palavra escrita não tem. De jeito nenhum. E isso fica na responsabilidade de quem lê, o que é um perigo, né? Sempre perigo. Então, assim, nós estamos usando essas tecnologias que nos permitem escrever vídeos, etc., sem nenhum tipo de conhecimento, muitas vezes. Ou, tá bom, ok, não temos conhecimento, mas nós temos a preocupação eu tenho a preocupação de imaginar como isso vai chegar do outro lado, porque é nossa responsabilidade. Então, é algo para se pensar. Veja, não é algo ruim, porque o poder é imenso. Né? Sabe aquela coisa? De certa forma, a bondade do Pai nos deu um brinquedo perigoso, uma ferramenta perigosa. Né? Assim como veio a imprensa, né? Quando chegou a imprensa, foi do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E a gente passa por uma curva de aprendizado, né? Nós estamos aqui nos queimando, nos estrepando, né? E é evidente que daqui a algumas décadas ou séculos a gente vai ter um melhor entendimento de como usar isso. Estamos nessa empolgação total, né? Todo mundo acha que é maravilhoso, que é lindo, tal, mas isso está expondo as nossas grandes deficiências, não tenha dúvida. Até refletindo no comentário que o nosso amigo Clóvis fez, né? Ferramentas, redes sociais, exterioriza, potencializa a elevação ou a baixeza dos nossos espíritos. Então, na verdade, a gente acaba demonstrando muitas vezes, e na rede social fica registrado, né? Você tem um histórico, e como a gente dá uma busca no nosso histórico, tem a pessoa que dá a busca no nosso histórico também. Então, o nosso histórico fica lá. É o famoso stalk, que chama, né? Stalkear a pessoa. Você vai ficar stalkeando a pessoa, ou seja, você vai ficar acompanhando a vida da pessoa. E aí,
entra num outro ponto interessante também, Edgar, Manu, que vocês já viram. Todo mundo no Facebook tem uma vida perfeita, todo mundo no Instagram está sempre nos lugares mais lindos, no LinkedIn é o melhor emprego do mundo. Né? É engraçado isso, como a gente vê e como que a gente quer colocar, às vezes, uma realidade lá que não é a nossa. Porque a gente quer fugir da própria realidade que é nossa. E isso não há problema nenhum. Você põe no Facebook, no LinkedIn, Instagram, o que você quiser, de novo. Mas a gente está fazendo uma análise aqui, como disse o Edgar no começo, do ser. Porque quando você começa a pôr coisas que não fazem sentido, que não são a realidade, é uma busca sua de tentar escapar da realidade. Você cria um avatar. Né? Eu conheço pessoas, e falando de tecnologia como um geral, de jogos online. A pessoa tem um avatar no jogo online onde ela é um mega empresário milionário. Quando ela sai do jogo, ela entra na realidade dura do que é realmente a vida e ela não quer aceitar, ela volta pro jogo. Ela passa 12, 13, 15 horas no jogo porque ali ela tem uma realidade diferente da realidade dela. E isso é um grande perigo, né? É um grande problema porque você acaba perdendo as oportunidades reais de você fazer a transição do seu espírito, né? De você crescer, de você se regenerar cada vez mais. Sim, fantástico. Manu, Oi. Você quer falar alguma coisa? Não, eu estava pensando na fala do João aqui, e ontem eu estava vendo uma série que chama Modern Family, não sei se vocês conhecem. Netflix. E tem uma personagem lá que ela vivia no celular ali, né, não sei o que, falando, enfim, a vida dela era no celular. De repente ela perdeu o celular. Aí ela começou a reparar na natureza, começou a pegar um livro, né? Começou a ver que a vida é além desse mundo digital, é além desse estereótipo que é vendido, porque muitas vezes a gente entra numa certa depressão e a gente começa a ver lá no feed do Instagram que todo mundo é feliz e a gente não é. Você fala, não é, exato, você fala, tem alguma coisa errada, né? Será que sou eu o problema? Então, é bom que a gente entenda que todos que utilizam a ferramenta são humanos e têm belezas, né, e têm defeitos. Tem até uma brincadeirinha que o pessoal manda muito por WhatsApp, que é assim, que adolescente perdeu o celular e reencontrou com a mãe que fazia 6 meses que não conversava com ela, tipo, dentro da mesma casa. Então, acontece muito isso. E quando acontece, o Edgar, Manu, deixa eu jogar mais uma provocação antes do Edgar falar. E quando a gente está dentro de casa e conversa dentro de casa com o WhatsApp com outra pessoa, como é que isso funciona na cabeça do ser humano e família, né? Como é que isso pode reagir e interagir? Olha, eu acho que a tecnologia não causou nenhum problema à família. Apenas mostrou os problemas que estavam aí. Não vejo uma ferramenta com esse poder. Até porque ela não tem consciência. Quem tem consciência somos nós. Né? A gente não pode esquecer que as coisas só acontecem com a permissão divina, né? Então, a tecnologia, ela existe porque a bondade do mestre entendeu que ela seria útil. Ok? O comércio foi a mesma coisa. Quando o comércio surgiu após a Idade Média, ele surgiu por interesses evolucionários da vida. Né? A gente precisava se conectar. Foi o começo da globalização, que agora está no seu nível, não sei se máximo, mas um nível bastante alto. Começou com as grandes navegações, com o comércio, com as trocas, né? E nós já sabemos que o comércio tem evitado muitas guerras, porque se tornou pouco interessante guerrear, tá certo? Sim. Então, assim, tudo tem objetivos bastante nobres. O grande problema é que nós, na nossa imaturidade e infantilidade, a gente exagera, né? E o que era bom fica venenoso, né? Como todo veneno, que é só uma questão de quantidade. Então, a tecnologia, ela vem... Bem, deixa eu fazer um parênteses antes. Quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando de internet, certo, João? Sim, tecnologia... A gente está falando de tecnologia... tecnologia é tudo que tem a ver com técnica, tá bom? Isso. Então, fazer um desenho é uma tecnologia. Existe uma técnica para você desenhar bem. Existe uma técnica para você pintar em óleo. Existe uma técnica para você tocar o instrumento. Exato. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de
tudo. Não estamos falando da internet apenas, mas englobando-a. Então, a tecnologia é fantástica. Eu agradeço de joelhos todo dia quem inventou a anestesia. Sim. Tá certo? Que é uma tecnologia. É de joelhos. Quem inventou o ar-condicionado nesse calor que nós estamos chegando, né? Assim, eu tenho que pagar todo dia para ele, né? Essa pessoa que eu não sei nem quem é, né? Mas tudo aconteceu por conta da bondade do nosso Pai. Então, o que a tecnologia está mostrando em relação à família? Ela vem ser, a tecnologia, uma lente de aumento, né? Ela está declarando, ela está expondo, ela está colocando outdoor, né? Ou no mundo das redes sociais, o que está acontecendo nas relações humanas. A partir da família, em todas as relações humanas. E o que está acontecendo? As nossas relações estão péssimas. Péssimas. Né? Demonstrando para todos nós que, praticamente, a gente não aprendeu muita coisa sobre relacionamento humano. Né? A gente não entendeu direito o manual do relacionamento humano, chamado Evangelho, o que ele está dizendo. É só isso. Né? Então, a tecnologia vem nos ver no detalhe que, realmente, uma pessoa no quarto conversa com outro no outro quarto através de... E depende da palavra maldita, não de maldita, não bem colocada, tá certo? Maldita, não bem colocada, eu paro de te responder. Por isso, Edgar, que sempre no final das frases tem que colocar um emoji. Já ajuda. Ajuda. Para que você não foi grosso. Exatamente, ajuda. Agora, não se pode educar alguém pelo WhatsApp. Sim. Não é possível. É mais confortável? É. Porque você não está cara a cara com a pessoa. Tá certo? Exato. Por isso que, entrando aqui no nosso mundo espírita, é muito mais fácil doutrinar um espírito desencarnado do que fazer atendimento fraterno. Muito mais fácil. 10 vezes mais fácil. Né? Por quê? Porque existe um WhatsApp no meio chamado Medium. Tá certo? Sim. Existe um intermediário. Né? Então vejam as relações que existem, né? As sinalizações que a vida está nos dando. O João, há pouco, falou sobre a realidade, né? Que a gente adora fugir da realidade. A gente sempre fez isso. O álcool está aí nos falando... O álcool é uma tecnologia de fuga da realidade. Sim. As drogas são uma tecnologia da fuga da realidade. Os games, depende de como a gente usa, também. Por quê? Porque alguém inventou que a realidade é ruim. Eu queria conhecer essa pessoa para dar uma surra nela. Né? Se possível, né? Quem disse que a realidade é ruim? Né? Quem que colocou isso na nossa cabeça? Quem que tem nos aculturado em relação a isso? Nos dizendo que estar encarnado é ruim. Né? Como que a gente pode pensar isso? Né? Sendo que... Como que uma coisa ruim pode ser uma bênção? Né? Como é que existe uma fila interminável de pessoas que querem encarnar, né, e muitas vezes não podem, ou não há oportunidades suficientes? Por que querem vir para cá? Né? Por que o quanto nós não valorizamos adequadamente essa oportunidade? Né? Eu prefiro estar no mundo de provas e expiações do que num mundo pior que esse. Eu prefiro. Tá? Até porque eu entendo que nós nem começamos a aproveitar esse belíssimo mundo de provas e expiações. A quantidade de felicidade possível na Terra não é brutal, de gigante, frente à felicidade que nós estamos conseguindo realizar dentro de nós. Né? Então, assim, há, na minha forma de ver, uma imensa alienação. E a tecnologia vem mostrar quanto ela é grande. Perfeito, Edgar. E quando você diz esse mundo maravilhoso que a gente tem, é quando a gente olha para o sofrimento e enxerga ele de uma forma diferente, né? Perfeito. Porque você não olha para o sofrimento, às vezes, com o olhar que ele deve ter. E o olhar que o sofrimento traz é de aprendizado, né? A pessoa que passa por um sofrimento muito grande, ela muda completamente a vida dela. Né? Eu conheço pessoas que tiveram uma doença, uma situação, que era um tipo de pessoa que pensavam em aproveitar uma vida de um jeito antes. Uhum. Quando ela passou pela doença, ela mudou completamente a forma de agir. Para melhor. Para melhor,
né? Então a pessoa deixou de muitas coisas que ela fazia, que fazia mal para ela antes, e ela deixou para trás e mudou. Então, assim, a vida, ela tem que ser transformada. Ou a gente transforma ela com o aprendizado que o evangelho, o manual do nosso dia a dia que Jesus deixou, e com as oportunidades, ou a gente aprende, ou a gente vai ser forçado a aprender. Porque ninguém fica estagnado, ninguém fica parado, né? A tecnologia pode ser uma grande ferramenta para ajudar a gente a aprender. Como você disse, graças a Deus quem inventou a anestesia. Porque até pouco tempo atrás faziam-se cirurgias com conhaque, pano no meio da boca e era assim que funcionava. Imagina a dor, né, que você passava. Nem consigo imaginar. É um absurdo. E quando a gente fala, né, quando você estava falando sobre as exportações que começaram, eu vou até um pouco antes. A questão do domínio de quem tem a informação. Vamos transformar a informação. Lá há 2000 anos atrás, um pouco antes, Júlio César teve um problema sério. Por quê? Porque a nossa amiga Cleópatra começou a não mandar grãos para Roma. Ela produzia os grãos lá no Egito e começou a falar, não vou mandar mais para Roma. Ele foi lá, né? Tanto que depois o Marco Antônio foi, teve todo aquele caso de amor com a Cleópatra, enfim. Ele foi lá para saber, o que está acontecendo se não está mandando mais grãos? Você quer acabar com Roma? Uhum. Então ela tinha o poder na mão, né? E ela soube usar aquilo, né? E quando a gente olha hoje, por exemplo, a informação, ela é um poder gigantesco. Sim. Ela é um poder muito grande. Então, dizem que dizem não, né? A moeda de troca hoje em dia não é mais o dinheiro tanto, é o poder, o que você conhece, né? É a informação. E busca-se hoje muito dessa informação. Quando a gente brinca, né? Você entra no Google, você acha o que você quiser, é um problema, porque se você colocar no Google assim hoje, quero comprar um ar-condicionado. Aí você pesquisa ar-condicionado, tal. Aí quando você entra no seu e-mail Gmail, aparece propaganda de ar-condicionado. Você fala, peraí, como é que ele sabia que eu estou procurando um ar-condicionado? Né, são os scripts, né, que fazem a busca. Então, informação hoje é poder. Eram os grãos da época da Cleópatra, era o café que a gente teve algum tempo atrás aqui no Brasil, são os produtos agrícolas hoje, mas a informação. Porque com a informação você consegue fazer melhor aquilo que você fazia antes. Você vai trabalhando aquilo e fazendo melhor. E por que a gente não pode fazer isso com a informação, com a nossa reforma íntima, com a nossa melhora? Né? Buscar situações, né? Buscar palestras, filmes, documentários que ajudem-nos a olhar esse ponto de vista da vida de uma forma diferente. Então, mudando-se a visão, você muda a questão de sofrimento, a questão de controle, a questão de detalhes do nosso dia a dia, que podem vir, e a tecnologia está totalmente relacionada a isso, né? Sem dúvida, totalmente relacionada a isso. Manu, você é da área de marketing? Sou da área de publicidade, comunicação. Tá. Até aproveitando... Pode falar. Não sei se você vai gostar do que eu vou dizer, mas qualquer coisa já peço desculpas. Manda. Você tem toda a razão, João. A informação hoje é a grande ferramenta do poder, não é? E a informação está sendo usada de forma brutalmente profunda, né? Milimétrica, né? Particularizada em cada um de nós, porque hoje a tecnologia permite. E ela tem sido usada para explorar as nossas deficiências. Sim. E nos controlar. Mas me parece, eu não vou dizer que é onde começou isso, mas muitas vezes me parece, e aí, perdoem a minha ignorância, me parece, eu insisto em dizer essa parte, me parece que o marketing começou a fazer isso, né? Quando a gente vê determinadas propagandas que nos dizem o que é bom, né? Que colocam o cigarro diante de um carro belíssimo e etc., ele está entendendo as nossas deficiências e aproveitando. M, quando você veja da fome. Exatamente, né? Entrando nas brechas das nossas fragilidades psicológicas, vou resumir, da nossa inconsciência, do não conhecimento de mim mesmo, né? E ali nos
nos convidava, né? Criava tentações. Quantas vezes, nas décadas passadas, o marketing criou necessidade? E aí, Manu, o marketing é mais uma ferramenta. Muitos usaram bem, muitos usaram mal. Como tudo, né? Então, não é a ciência do marketing que é má em si. Da mesma forma do marketing é maravilhosa, né? Como toda ciência de estudo e trabalho é maravilhosa. Sem dúvida, é um trabalho fantástico. Mas, na nossa ignorância, a gente usa muito mal. A Elaine fez um comentário a respeito do Dilema das Redes, que é um documentário do Netflix, né? E esse documentário que, não por acaso, eu assisti ontem à noite, que curioso. Aí quando eu assisti, eu falei, meu Deus, vai ser fantástico para amanhã, né? Para hoje, né? No final, eles estão falando que eles estão aproveitando as nossas fragilidades psicológicas, né? Tendo, como você disse, cada vez mais informação sobre cada um de nós. Tá? Agora, de quem é esse problema? É meu. Por quê? Porque eles estão me manipulando? Não, porque eu tenho as minhas fragilidades. Então, eles têm que parar de fazer o que eles estão fazendo? Não. Eu tenho que... Até porque isso tudo vai mudar quando a gente mudar a nossa forma de ler as coisas, né? Simples. Então, quando eu procurar só aquilo, como você começou há pouco, como eu procurar só aquilo que me convém e não o que eu desejo, os algoritmos vão me dar mais coisas que me convêm. Então, eu vou usar o sistema, só para usar um termo da década de 70, do século passado, eu vou usar o sistema a meu favor. Né? Vocês querem me manipular? Ótimo, mas me manipulem a meu favor, comandados por mim. Né? Mas para isso eu preciso daquilo que o Cristo deseja e trabalha por todos nós, para que tenhamos consciência e maturidade. Né? Então, esse negócio da gente endemonizar o outro, não, tal empresa está acabando com o mundo. Não tem nada acabando com o mundo, não tem nada acabando com ninguém, nós que estamos deixando. O poder que eles têm foi dado por cada um de nós. Exato. Perfeito. E a comunicação, né, Edgar? A gente divulga aquilo que o cliente contrata, né? Estou precisando aparecer, então vamos aparecer e vamos achar essas pessoas que necessitam desse produto. E aí... Quando necessitam, Manu, tá ótimo. O problema é quando o cliente fala assim, olha, eu quero que todo mundo compre isso que ninguém precisa. Então, mas aí sempre tem o público-alvo, né? Por exemplo... esse é o ponto, sempre vai ter gente procurando algo. O smartphone é uma necessidade do mundo todo, praticamente, porque depois que foi inventado, todo mundo não tinha uma necessidade, e depois que inventado, virou uma necessidade. Eu adorava o jogo da cobrinha. Nunca mais, depois que o smartphone surgiu, eu quis saber desse jogo, porque o smartphone tem outras coisas muito sensacionais, né? Então, olha só. Então, hoje a gente... Nossa, como que é agora viver sem smartphone? Como é agora viver sem Spotify, sem Netflix? Parece que o que a gente passou antes, a gente nem lembra. Então, a gente tá... Eu sou do mesmo pensamento do Edgar, de agradecer as pessoas, falar muito obrigado por ter colocado o Spotify aí, porque tem disco, tem música que nunca seria acessível para a gente, onde nós estamos aqui no Brasil. Né? A gente estava até brincando antes da gente começar aqui a nossa transmissão, 10 anos atrás, a gente estava no Orkut, tirando foto com a máquina que gravava no cartãozinho de memória, colocava o cartãozinho de memória no computador, baixava as fotos, subia no Orkut. Era essa a realidade nossa. Há 20 anos atrás, não tinha nada disso. Né? Você não tinha um celular que tirava foto, você não tinha rede social, nada. Então, o tempo ele vem diminuindo cada vez mais de acordo com o que nós vamos buscando. Né? A gente assistia, por exemplo, no fim da década de 70, no Star Wars, eles conversando por hologramas, falava, nossa, né? Ufa. A gente está quase lá. Né? A gente está quase lá. A gente assistiu na década de 80, De Volta para o Futuro, né? O Marty McFly colocando o tênis lá daquela marca lá, e o tênis se ajustava ao pé dele. Já existe isso, já existe tênis que faz isso, né? Uhum. Então, são coisas que pessoas visionárias, né? Como exemplo do Steven Spielberg e do George Lucas, visionários mostravam pra gente, olha, vão precisar disso lá na frente, um dia a gente vai precisar disso. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Tem gente que está muito à frente desse pensamento
e que enxerga coisa que ninguém enxerga ainda, né? E só fazendo um paralelo, né, sobre uma fala que o João falou a respeito de quando você vai procurar alguma coisa no Gmail, né, quer dizer, vai procurar alguma coisa para comprar na internet, e aí você entra no Gmail, você entra no UOL, você vê aquele anúnciozinho, né, referente àquele produto que você procurou. E olha que interessante, a tecnologia te oferece de volta aquilo que você procurou. Diferente, né, que sabem o que nós sentimos e trabalham naquelas coisas mais íntimas. Então, a tecnologia não tem esse poder de chegar no íntimo meu e mandar mensagem subliminar, não sei se eu estou sendo claro, e mandar mensagem subliminar a respeito de determinada falha minha que eu não dei a ela características. Entendem? Então, é isso que o Edgar falou. Ele só vai me oferecer, a tecnologia só vai me oferecer aquilo que eu buscar nela. E realmente é bom, né? Quantas coisas nós não buscamos, não procuramos, e os algoritmos não nos devolvem produtos que você, talvez numa busca mal feita, não conseguiu encontrar. Mas é tudo isso. A gente se conhecendo, e aí eu lembro, como você citou Paulo, João, eu tenho ele, para mim, como uma figura muito focada. Sim, Paulo era foco em pessoa. Então, se a gente está focado na nossa missão aqui, pode aparecer anúncio, pode aparecer tecnologia que a gente ainda nem sabe. Mas qual é o objetivo nosso? É isso que, tendo isso na questão, no cerne, eu acredito que todas as ferramentas que forem surgir vão ser agregadoras e não vão ter mais nenhum tipo de problema. E uma coisa que eu vi em mim mesmo, quem não é da área de tecnologia também tem isso, mas quem é da tecnologia adora tecnologia em tudo, né? Então, por exemplo, comprei o celular tal, comprei o celular A, passou 6 meses, lançou o B. Você fala, mas o B é bem melhor, puxa, como eu queria o B. Aí você vai e compra o B. Você acabou de pagar o B, já tem o C. Você fala, não, mas o C é muito melhor. Então, a gente vai ficando num loop, né? Que você vai alimentando isso. Então, assim, vamos supor, eu caí na seguinte ideia. Tem um celular hoje para mim que me atende, que funciona porque eu preciso, ok. Quando ele parar de funcionar ou quando ele for obsoleto, aí eu vou buscar um outro celular. Que lógico, é tentador você querer um celular novo, você pegar um desses últimos que saíram aí, os mais fantásticos, né? Com 3 câmeras, grande e tal. É tentador. Né? Mas é exatamente isso que o Manu está falando. A gente tem que saber o que está dentro da gente, saber controlar os nossos impulsos, nossos anseios, né? Para poder buscar isso. Vocês dois falaram de algo que eu considero extremamente fundamental, né? Objetivo, para começar. Né? O que é importante? Propósito, objetivo. O que é importante? Porque é isso que nos orientará nas escolhas. Né? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Vocês falaram que Paulo tem foco, né? Tinha foco. Puxa, sem dúvida. Mas por quê? Porque ele tinha um objetivo e porque não basta ter objetivo. Porque é preciso ter olho atento ao objetivo, o que é foco. Porque já me disseram que ter foco é saber dizer não. Não a tudo que não é objetivo. E isso é muito difícil. Quando você diz, não, eu não vou comprar um celular que acabou de sair, por quê? Porque o meu me atende. Você está falando não, né, a um convite manipulador que quer algo de você, tá certo? E que desvia do seu objetivo, né? Porque a gente não pode esquecer, gente, que toda vez que a gente dá atenção a alguma coisa, a gente está dando pensamento e sentimento a essa coisa. Né? E aí, de novo, aonde está o seu tesouro? Né? Puxa, mas é super importante eu comprar um celular hoje. Esse é o seu interesse. A sua vida está centrada, naquele instante, nisso. E o resto? Você sabe que... Vocês estão me fazendo lembrar de uma coisa que eu estava tentando aqui, mas eu não consegui puxar da memória. Me contaram, eu li em algum lugar, que houve um encontro na espiritualidade de um grande espírito, tal, né, que ajudou muita gente, que aconselhou muita gente, mas ele ia partir para uma esfera mais elevada. E um grupo de pessoas quis fazer a última pergunta para ele. Né? E perguntaram para ele
que apesar de ele ter tido uma vida fantástica e ter ajudado tantas pessoas, que última coisa ele poderia dizer à humanidade ou àqueles que estavam ali para ajudá-los? E ele falou que uma das coisas mais importantes para que ele e para que todo mundo ficasse bem é que cada um cuidasse da sua vida. Eu fiquei chocado, inicialmente. Falei, nossa, que conselho mais simples, né? Fiquei pensando no impacto da novidade. Mas isso é óbvio, né? Que simples, não tinha nada mais importante para dizer. O mais importante, mas refletindo sobre, eu vi a grandeza, porque por trás disso tem foco, por trás disso tem a indicação do que é importante. Porque, veja, quando a gente sair daqui, não vão me perguntar a mim sobre a vida do Manu nem do João. Não vão me perguntar. Talvez nem me pergunte da minha esposa, do meu pai, do meu filho. Talvez nem me pergunte. Se me perguntarem, antes, no meu entendimento, vão perguntar a pergunta que eu considero a mais importante. É o que eu fiz comigo. Como eu cuidei dos meus eternos interesses. Então, e nós vivemos num instante de um nível de potencial de distração do que é importante, que é brutal. 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 Nós podemos ser distraídos por mil meios diferentes. Isso é um problema, inclusive, no âmbito profissional, né? Né, João? Porque antigamente, há 50 anos atrás, a única forma de interromper... Tinha duas formas de interromper uma pessoa que trabalhava. Duas. Tocava o telefone e alguém entrava na sala da pessoa. Só. Não precisa 50 não, 30, vamos pensar assim. 30, tá bom. Duas formas. Hoje tem 200. É a pessoa do meu lado direito, esquerdo, né? Porque é tudo só livre. No celular dessas 200 tem uma senha. No celular tem 200. Não tem mais fixo, ok, tudo bem. As pessoas podem... Nossa... Ou seja, tá muito mais difícil ter foco. Mas nós já demos alguns passos. Então, querendo dizer, nós temos capacidade para isso. Só que nós não estamos atentos, estamos negligenciando o uso dessa capacidade. Tá? Então, assim, a primeira e mais importante pergunta que vamos fazer a todos nós: o que você fez com você? Não eu acho que não é o que você fez do seu filho. Porque para você cuidar do seu filho antes, você precisa cuidar de você. Então tá tudo interligado. O que você fez com o seu filho é o resultado do que você fez com você. Com certeza, João. Então a primeira pergunta, talvez resuma tudo, é o que você fez com você. Isso é foco. Paulo se preocupou com o mais importante. Sim. Exato. Fala. Me permita uma pequena filosofia aqui, só para... Claro. Poxa, por favor. Durante sua fala, Edgar, fiquei pensando, né? Nessa colocação dessa história que você falou, a gente cuida da vida dos outros, né? Essa é a preocupação. Mas se a gente for analisar, a gente não cuida da vida dos outros, a gente descuida da vida do outro. Porque se a gente cuidasse, né, a gente ia estar lá falando, viu, João, o que você precisa? Cuidado. Vamos conversar. Então, a gente descuida, porque eu negligencio o Edgar, negligencio o que ele sente, as dificuldades dele, e aí eu começo a falar mal. Então, isso não é cuidar, é descuidar. Então, quando realmente a gente cuidar, meu Deus do céu, né? O que não vai ser do mundo? Não, e engraçado quando vocês... Por favor. Só fazer um comentáriozinho rápido antes sobre Paulo, que Paulo me fascina. Eu acho que muita gente se fascina por Paulo, né? O Paulo, quando ele era fariseu no templo, ele era focado em ser fariseu no templo. Ele perseguia cristãos, ele fazia o papel dele. Quando ele entendeu que ele estava fazendo de uma forma que não era legal e mudou o foco dele, ele foi o melhor cristão que existiu. Né? Ele foi mas João, me permita, não foi o que Estevão disse para ele ao morrer? Exato. Quando ele conhecer Jesus, Abigail, vai defendê-lo até o final. Vai defendê-lo até o final. E foi o que ele fez. Então, assim, isso até me arrepia falar isso, porque o Paulo, ele foi de um foco impressionante. Impressionante. Fala, Manu. Não, Edgar ia fazer um comentário, porque tem duas perguntas para nós aqui. Vamos lá. Já esqueci. Vai em frente. Você lembra. Ó,
a Neuza perguntou aqui um pouquinho antes, né? O que vocês nos dizem sobre as crianças ainda pequenas que se prendem aos jogos de videogames? Teria alguma utilidade para o desenvolvimento cognitivo da criança quando utilizada com controle e moderação? Olha, eu cresci jogando Pac-Man, né? Na minha época era o Atari, né? Eu cresci jogando Pac-Man. Até hoje jogo videogame, né? Alguns jogos, inclusive, que não são tão indicados, mas a gente entra nesse mundo virtual às vezes, mas faz tempo que eu não jogo, mas às vezes eu jogo. Eu acho assim, para criança, tudo que for lúdico vai ajudá-la, né? Recentemente teve uma filhinha de um colega meu, que ela já nasceu nesse meio tecnológico, ela pegou uma revista, tinha uma foto pequena, ela começou a fazer assim na revista, ó, assim, ó, para aumentar a foto da revista, porque a realidade para ela já é virtual, né? Então ela já aprendeu desse jeito, né? Revista para ela já não era mais comum, né? Então eu acho assim, que se for lúdico, não tendo excesso, mas sendo educativo, eu acho que sim, eu acho que jogos ajudam sim. Eu não sou especialista na área de pedagogia, a minha esposa que então eu ouço muitas vezes dela falar sobre isso. Então sim, se for educativo, né, sem excesso, para ajudar, eu acho que sim, pode ajudar bastante no desenvolvimento, sim, cognitivo, de lógica, de pensamento, acho que pode ajudar sim. O que você acha, Edgar? Eu concordo plenamente. Veja, parto do pressuposto de que tudo é uma ferramenta útil para alguma coisa. Veja, se a gente observar bem, o grande problema do ser humano é o exagero. O que é o egoísmo se não um exagero de alguma coisa boa? Exacerbado, né? O que é o orgulho se não um exagero, né? Então, assim, a gente pega o game, pega o jogo, e a pessoa fica 5 horas jogando. Poxa. O exemplo que eu dei daqueles jogos de avatares, a pessoa passa 12, 13 horas. Exato. Então, veja, a criança, ela precisa de estímulos. Só que ela precisa de toda ordem de estímulos. Isso. E não somente de um. E não só aquele estímulo, exatamente. Exato. Então, ela precisa de toda ordem. Então, de novo, a distribuição, né? O não exagero de nada. E é o que Emmanuel tantas vezes fala, né? Que podemos ter alegrias na vida encarnada, podemos ter prazeres, sem dúvida, né? No necessário, na moderação, no equilíbrio. Talvez a gente possa dizer que toda a vida seja simplesmente aprender a viver com equilíbrio, né? Como dizia lá o Sêneca, né? Os estoicos, né? Quando dizia aqueles pensadores adoráveis lá. Jesus foi um grande equilibrado, né? Falou na medida, agiu na medida, né? Ficou silencioso diante de Pilatos. Por quê? Não valeria a pena, não teria motivo nenhum, não é? Então, a gente precisa realmente verificar por que é que a gente adora os extremos. Né? O ser humano, a humanidade é pendular, né? A gente vai do nada para o tudo. Não tem nada, ninguém para no meio. Né, aí do tudo por nada. Aí tudo por nada. De novo. E a gente vê isso até na questão de quando a gente tem aquele ponto de inflexão na vida do espírito, que a gente era muito mal e a gente resolve ser bom. Descobre que é bom ser bom. E aí a gente se torna moralista muitas vezes. Né? Exatamente. E a gente quer levar todo mundo obrigatoriamente para o bem, né? Os exageros. Mas é assim que a gente aprende. Perfeito. É aquela coisa, tem que ter games? Tem, mas tem que ter atenção, carinho dos pais, passeio no parque, tudo, né? Sim, tudo. Conjunto, como você falou. Sim. Olha lá, temos uma pergunta do Fabrício também. Qual o sentido da evolução tecnológica nas mãos capitalistas? Será uma prova e expiação ou evolução que vai por caminhos tortos? Posso começar, João? Pode, claro, fica à vontade. Primeira coisa a pergunta é fantástica, mas eu queria fazer uma ressalva na forma como foi colocado. Qual o sentido da evolução tecnológica nas mãos capitalistas? Que tal colocar nas nossas mãos? Muito bom. Porque esse negócio de falar o povo, a sociedade, esse sujeito indeterminado me perturba.
Né? A polarização de novo, né? Exatamente. A responsabilidade é do outro e não nossa. Do outro, não. Né? Os políticos, eu não sou político, então, claro que 100% da população humana é política. Tá certo? Age politicamente, tem impacto. A partir do momento que você fala, não sou político, você já está sendo político. Você é político, né? É uma ação política, né? Então, assim, primeiro, qual o sentido da evolução tecnológica? Nas nossas mãos. Né? Bem, uma prova, uma expiação, um teste, um exercício, né? A prova tem o objetivo de avaliar, né? E eu acho que a vida, ela trabalha com teste, exercício, prova, expiação, tudo misturado, junto e misturado, como diz a música, né? A prova, ela não tem o objetivo de causar dor, ela tem o objetivo apenas de avaliar, tá certo? Então, quem enxerga a dor na prova são os nossos olhos imperfeitos e infantis que não querem fazer muita coisa para ser feliz, né? Então, eu entendo que é um momento de aprendizado, né? Ou seja, ganhamos um brinquedo novo e estamos tentando entender como usá-lo a nosso favor, tá certo? Só que dentro de nós tem muita ignorância ainda, muita inconsciência. Então, a gente usa o que a gente tem, né, diante do brinquedo novo. Se a gente usar com exagero, como parece que é o caso, ela vai se tornar um instrumento de dor. Por quê? Porque nós vamos viver as consequências do exagero, do mau uso. Da mesma forma que você usar mal uma bicicleta, vai doer. Simples assim, né? Simples assim. Então, agora, tudo isso vai causar evolução? Certamente, porque tudo causa evolução. Tudo o que a gente faz implica em aprendermos algo. E nós aprenderemos, né? Quando a gente pode aprender pelo benefício que a gente conseguiu tirar da nossa utilização de qualquer ferramenta, ou pela dor do mau uso. Os dois retornos, né, permitem que a gente avalie, se conheça e tome uma nova decisão. E assim evoluímos, no meu entendimento. Perfeito. Perfeito. Eu lembrei agora, a gente está estudando lá no nosso NEP, nosso núcleo de estudos, a parábola do... A gente passou pelo credor incompassível, agora a gente está falando sobre os talentos, né? Então, o primeiro talento, a primeira pessoa foi dado 5 talentos, ao segundo 2, ao terceiro 1. O 5 fez 10, o 2 fez 4, o 1 enterrou por medo. E aí, quando volta, ele fala assim, porque do 5 virou 10, servo bom. Porque fosses fiel no pouco, será fiel no muito. Quando ele pega o de 1 que enterrou, ele fala, servo mal, não fosses fiel no pouco, não poderá ser fiel no muito. O que eu estou querendo dizer com isso? A tecnologia vai aparecer no nosso planeta conforme a gente for sendo fiel no pouco. A gente conseguiu usar ela para, no mínimo, fazer o que é preciso? Conseguimos. Então, vamos para o próximo passo. Curas nós vamos descobrindo conforme nós formos merecedores. E não merecedores no sentido de um fulano merece, não. Merecedores no seu uso. O que vai determinar, por exemplo, a nossa sociedade quando a gente vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e passar para a regeneração? Não vai ser o planeta que vai acordar amanhã, agora é regeneração, viu, gente? Não. Ele vai ser o planeta regenerado, quando grande parte da população for regenerada. A gente vai ser merecedor de algo maior quando a gente tiver grande parte do que nós temos, né, feito com bom uso, dado um bom retorno. A gente fala, mas a gente vê o mundo tão perdido, as notícias. Claro, se você vê notícias de televisão, você vai ver o que tem de pior, porque é o que vende, é o que a pessoa quer ver, é o que a pessoa quer assistir. Tem alguns jornais que você pega, que você assiste, é perigoso sangrar a tela, né? Começa a pingar no chão, ali, tanta desgraça que aparece. Mas se você buscar o que tem de bom, você vai achar muita coisa boa com a tecnologia. Perfeito. Muita coisa boa. Você falou uma coisa que é bastante recorrente, inclusive, infelizmente, no meio espírita. É a questão de que se o mundo está perdido. E somos nós que temos que ter a maior, né, vontade de fazer isso mudar, né? Veja, eu acho que o mundo está muito bem, obrigado. Veja, eu não estou falando do mundo terra, eu estou falando que nós estamos indo muito bem. Concordo. Gente, os seus cabelos estão contados. Não cai uma folha da árvore. O que isso quer dizer no texto?
O Cristo é o governador do planeta. Poxa, está tudo sob controle. Está tudo certo. Está tudo andando como é possível andar. E se a gente fala que o mundo está perdido, então a administração do Cristo já... A gente está pondo em xeque a administração do Cristo. Sim. Tá. Isso Cristo. No final das... do Cristo. Isso significa, no final das contas, falta de fé. Falta de entendimento e de confiança em quem está no comando. Esse é o grande ponto. Não tem nada. Mas essa pandemia, nós estamos perdidos. Está tudo bem, gente. Está tudo ótimo. É só exercício. Né? Só exercício. Edgar, acho que pegando uma carona no seu pensamento a respeito do mundo perdido, será que essas pessoas que dizem isso, será que não é para meio que se eximir da responsabilidade de mudar onde elas estão também? Porque no meio espírita sempre se tem pelo menos aqui, conversando com os amigos, um pensamento de que virá outro Divaldo, virá outro Simonetti, ninguém está a fim de assumir e falar, não, deixa comigo aqui que eu vou seguir. Olha, eu acho que sim, viu, Manu? Nós ainda, talvez inconscientemente, estamos esperando um Salvador que faça o que nós temos que fazer. Por isso que eu não gosto muito de chamar Jesus de Salvador. Porque o jeito que ele salva é diferente dos outros. Né? Por exemplo, como que chama aquele cara que salva a vida na praia? Ele salva diferente de Jesus. Sim. Jesus ensina a nadar. Ele pula na água, você está se afogando, ele pula na água, fica do seu lado, não rela em você. Tá certo? E fala assim, filho, faz assim, ó, aí que você vai boiar. Tá? E agora vem por aqui mas é com as nossas forças. É óbvio que se eu tiver sem força nenhuma, ele me segura. Né? Eu quis aproveitar a imagem do salva-vidas. Mas parece que tem forte dentro de nós a síndrome do Peter Pan. Nós não queremos crescer. Nós não queremos assumir a nossa responsabilidade, porque evolução implica em responsabilidade. Inventar o que é responsabilidade é alguma coisa ruim e pesada. Não é. Porque junto dela vem a liberdade. Boa, exatamente. Vem a liberdade. Só se tem responsabilidade com responsabilidade. Inclusive, existe um psicólogo que eu gosto muito, chamado Viktor Frankl, e ele, quando ele viu pela primeira vez a Estátua da Liberdade na entrada de Nova York, ele propôs que no outro lado dos Estados Unidos fosse criada a Estátua da Responsabilidade. Porque não pode haver só uma. As duas andam juntas. Só que nós achamos a responsabilidade e o dever, né, que estão muito relacionados, como sendo algo ruim, pesado, né? Nossa, uma prisão, um sacrifício. É um engano tremendo. Né? Para mim, dever e responsabilidade são avenidas retas e simples na direção do Cristo. É o caminho mais fácil. Olha só que terrível eu dizer que o dever é o caminho mais fácil. Como mais fácil, Edgar? Se ele é o mais difícil? Não, você só não quer fazer. Porque se você tem liberdade sem dever, você se perde. Puxa vida. A gente se estrepa inteiro, né, João? Se estrepa inteiro. Né? Por isso, quando a gente experimenta a liberdade, isso entra lá no Livro dos Espíritos, o determinismo, a gente vai experimentando a liberdade espiritual aos poucos. Né? Tem coisas que a gente não pode escolher ainda, que é o determinismo. Tem coisas que a gente já pode escolher, que é o livre-arbítrio. E pelas coisas que a gente pode escolher, é que a gente se perde. A gente vai patinando nas reencarnações e trabalhando tudo isso. Exatamente. Perfeito. Só que a gente precisa... a gente precisa não rejeitar a responsabilidade, João. Isso que... Porque, veja, diante da responsabilidade... Por exemplo, vamos para a família. Existem pais que rejeitam a responsabilidade de educar os seus filhos. Que é uma responsabilidade inalienável. Desculpa. Ah, mas eu não quero. Problema seu que você não quer, é sua. Aí eu vou delegar. Não pode. Não vai. É sua. Faz parte do cargo. Espera aí que eu vou dar um telefone com o joguinho para ele aqui para não me encher o saco.
Exato. Vem junto com o cargo, gente. Faz parte do pacote. Se você ler nas letras miúdas, vai ter isso aí. Exato, está no contrato. Tá no contrato. Então, a gente só quer o lado bom, né? Desculpa, falei de uma forma péssima. O quê? A gente só quer o lado fácil, desculpa. Porque tudo é bom, né? Tudo é bom. E não quer o lado que, por enquanto, por não sermos muito experientes, por estarmos aprendendo, não queremos o lado trabalhoso, né? Então, a gente ainda acha, eu acho que o fruto disso é um completo desentendimento que a maioria de nós tem, inclusive os espíritas, inclusive eu mesmo, né? Eu preciso me incluir nisso, senão eu caio naquela minha crítica, de que nós não viemos aqui para brincar, aqui não é parque de diversão, aqui é lugar de trabalho, arregaça as mangas, porque vai precisar. Como diz André Luiz, lá no comecinho do Nosso Lar, é melhor suar do que chorar. Mas a gente tem escolhido o inverso, infelizmente. E isso aí, Edgar, essa parte que você traz para a família, ela acaba sendo como um todo, porque na família você tem liberdade, mas também tem responsabilidade. Obrigatória. Né? Depois que você chega num certo ponto da sua vida, você começa a ter outras formas de obrigações, outras responsabilidades, né? Que se você não assume, você vai estar falhando, não com o outro também, mas com você, principalmente, aquilo que a gente falou lá atrás. Né? O que vai ser perguntado de mim? Né? Ah, mas não é perguntado do meu filho? Não, vou perguntar de você primeiro, porque você é a resposta para o seu filho, você que é a forma que você agiu com ele, que você tratou, que você, né, ajudou a esse planejamento. Então, lógico, a gente tem que colocar, claro, existem aqueles pais que fazem de tudo pelo filho, mas o espírito tem a tendência, infelizmente, de cair. E ele vai cair por qualquer forma que seja, pela tecnologia, por qualquer coisa, ele vai cair por aquilo. Então, é importante, assim, a gente não está colocando aqui que questão de culpabilidade, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que tem que haver um esforço, tem que haver um trabalho, tem que haver um arregaçar de mangas e fazer. Não pode ter preguiça. Né? Tipo, mas dá uma preguiça agora, que nem o Manu falou, tô aí um joguinho, vai jogando aí, vai, né? Sim. Não, claro, se ele gosta de joguinho e você está precisando de um momento, ok, né? Mas se você cria isso como uma coisa padrão, toda vez que você quer ter sossego, tá o joguinho, fica quieto. Quando chegar um momento em que ele precisar, aquela criança precisar de uma referência, alguma coisa, ele vai achar onde? No joguinho. No joguinho. E aí? Ou não vai achar. Ou não vai achar. Né? Então, a questão de família, quando a gente fala, né, a tecnologia na família, existem hoje questões tecnológicas inúmeras, a tecnologia entra no nosso lar, como a televisão começou a entrar há algumas décadas atrás, hoje é a tecnologia. Eu acredito até, na minha concepção, que daqui a algumas décadas nós não teremos mais a televisão como a gente conhece hoje, né, com esses canais que a gente tem, eu acho que não vai existir mais, né? A internet veio para ficar e ela vai crescer cada vez mais. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Exato. A lidar com a internet. Né? Eu acho uma coisa interessantíssima, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu ensinei minha mãe a usar o WhatsApp. Ela deve estar até vendo o vídeo agora, um beijão. Eu ensinei ela a usar o WhatsApp. Por quê? É legal para ela, porque ela pode se comunicar com outras pessoas que estão em outras cidades, a família que está em outro lugar, né? E troca-se, faz aquela troca. Aí, recentemente, ela está entrando no Google, pesquisando as coisas que ela acha legal. Então, isso é muito legal, isso ajuda bastante, né? Mas, óbvio que isso não vai trocar o meu relacionamento com ela. Eu com a minha esposa, nós adoramos tecnologia, a gente discute tecnologia, ela adora, ela não é da área de tecnologia, ela é pedagoga, ela adora tecnologia, às vezes ela fala coisas que eu não sei. Ah, você viu tal coisa que saiu, você não sabe? Eu falei, não estou sabendo, eu vejo com ela. Só que isso não vai mudar o que eu tenho de relacionamento, os meus deveres, minhas obrigações, minha liberdade e os deveres, obrigações e liberdade dela. Então, eu acho que é isso que a gente não pode confundir mais, né? A tecnologia está aí para ajudar, sim, mas para ajudar a gente a nos desenvolvermos. Como você falou lá no começo, ela não é o cerne da questão. Não. Ela é ferramenta. Sim.
e a gente precisa aprender a usar. A gente está meio terminando, Manu? Temos 15 minutos, segundo... Dá tempo. Então dá tempo. É isso, de fato, João. A gente ainda continua com as mesmas necessidades de 100 anos atrás, tenho a impressão, né? Infelizmente, a gente ouve pessoas falarem, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que... eu tenho problemas com eu tenho que. Eu tenho problemas. Né? Porque parece que eu estou sendo obrigado a. Né? Eu prefiro dizer que eu escolhi. Porque no final das contas, eu acho que escolheu mesmo. Aí eu tenho que trabalhar tanto, precisa ser tanto, né? Precisa. Eu tenho que, porque... Então, a gente cria uma sucessão de amarras e aí você se vê realmente totalmente enrolado nessas amarras. Até porque o eu tenho que é uma forma da gente fugir da responsabilidade do que eu escolhi. Exato. Eu tenho que, parece que alguém me obrigou, né? Eu tenho que ter um carro, tenho que ter uma casa. Não, você, e aí de novo, definiu certas coisas como objetivos e está seguindo o seu objetivo. Então você não tem que. Você escolheu. Alguém deve estar pensando ao me ouvir, é como se fosse fácil. Ninguém disse que é fácil. Aliás, eu acho que a palavra difícil é o que eu mais ouço nos centros espíritas. Todo mundo fala, Edgar, mas é difícil, é difícil. Gente, chega. E será difícil. Ponto. E vai ser difícil até quando? Até aprendermos. Porque assim, era muito difícil eu ler, até que eu aprendi a ler. Ficou super fácil depois. Né? Então, assim, já que nós viemos aqui para aprender, precisa de esforço. 909 está aí. Aí, a gente... eu ia falar isso. O Edgar está flertando com 909. Eu vou chamar ela aqui, ó. Olha, a 909 talvez seja a pergunta mais impactante para mim. A resposta. Quer que eu leia ela para vocês? Por favor, para todo mundo. Tá na mesma página. Mas leia a resposta devagar, tá? Tá, beleza. Você fala para eu parar, então. Não, só leia devagar. Tá. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Agora a resposta. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Nossa. O que lhe falta é vontade. Ou seja, um punhal nos corações. Né? Quão poucos dentre vós fazem esforços. E às vezes tem pessoas que eu ouço dizer que falam assim, nossa, o livro dos Espíritos é muito cruel, Mas não é que ele é cruel, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. E os Espíritos respondem, se fizer esforço insignificante, dá até vergonha. Né? Gente, quer dizer que os meus esforços não são... Sim. Ou seja, sabe o que eu entendo, eu depreendo? O tamanho da resistência que eu tenho. Sim. Porque quando a resistência acabar, o esforço vai ser insignificante. Né? Então, gente, sim, a gente vai trabalhar o dia inteiro e à noite estarão os nossos filhos, a nossa esposa ou o nosso marido esperando o melhor de nós. Sim. É assim. Né? Aliás, quando a gente for trabalhar, vão existir pessoas lá, esperando também o nosso melhor. Por quê? Porque o Pai nos cercou de pessoas para que a gente seja feliz, para que a gente aprenda a ser feliz. A gente tem que ser equilibrado e cumprir o nosso dever na família, no trabalho, aonde estivermos. Mas isso é difícil. Até a gente parar de oferecer resistência, querendo uma outra vida, uma vida que, lamento, não existe e não existirá até que a gente construa. Eu vejo pessoas falarem, eu não tenho uma boa família. Ok, construa. Construa a boa família que você... Os meios estão aí. Jesus foi claríssimo, terás o que deres de ti. Foi claríssimo, a cada um segundo as suas obras. Você quer uma família melhor? Então, seja alguém
melhor na família. E amanhã, logo mais, você viverá numa família de paz, de alegria, de sintonia, de afinidades. Né? Agora, não entregue para a tecnologia o que você tem que fazer. Exato, que eu ia falar. Ah, mas eu mandei um e-mail para ele, ele não leu. Gente, não é desculpa, né? Não é desculpa. E assim, como disse Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Fantástico. Olha só a responsabilidade de volta, né? O poder de volta. Então isso é muito libertador. Estamos caminhando para 1h20, muito agradáveis. Por mim, eu ficaria mais. Né? Nossa, eu nem vi passar. Eu também, nem vi passar. Eu tava com medo de 1h20, que eu achei tanto, né? Eu falei, nossa, 1h20, meu Deus! Não deu nem... Mas foi muito bom. Fazer as considerações finais para que a gente possa encerrar. Quem se habilita primeiro? Eu comecei, agora o Edgar então começa na finalização. Depois eu faço. Pode ser? É justo. É justo. Equilibrado, João. Vixe, ó. Cortou a cabeça. Vou ligar o microfone só para ouvir aqui, ó, não tem ruído. Eu acho que a gente não precisa ter medo de viver. Né? Todas as gerações dizem que vivemos no pior dos mundos. Né? Todas as gerações dizem que o mundo estava perdido. Eu ouvia meus pais dizendo isso, meus avós dizendo isso. Né? Ouviremos nossos filhos um dia. Mas está tudo bem. Né? Não tem nada perdido, não tem nada sem propósito, não tem nada errado, a não ser a nossa própria incompreensão de nós mesmos e das coisas. Então, que a tecnologia não seja uma ferramenta que nos cause dor. E isso está nas nossas mãos. Esse deveria ser o motivo de alegria. Eu posso pegar de volta o poder que eu dei a alguém. Eu sempre vou poder fazer isso. Quando eu escolher ser responsável, quando eu escolher seguir os valores nobres da vida, tão claramente expostos por Jesus e pelos grandes filósofos, eu vou estar no poder da minha vida, no controle da minha vida. Nós que temos tanto medo da falta de privacidade, que as pessoas vão me manipular, basta não se deixar manipular. E para isso é preciso que você se foque em você. Nós somos o centro da nossa vida. E por isso precisamos viver a nossa vida, como foi dito hoje. Né? Isso é uma apologia ao egoísmo? Evidente que não. Mas a consciência, né? A vivermos com consciência, descobrindo por que eu faço o que eu faço, por que eu sinto o que eu sinto e penso o que eu penso. Essas deviam ser as nossas grandes preocupações. O estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de Kardec, enfim, das grandes e boas obras, são necessárias para que eu me conheça. Porque é o que importa. Porque eu preciso começar a viver o que eu chamo de vida verdadeira, que no meu entendimento não é a vida espiritual, mas a vida interior. A nossa vida interior está vazia. Estamos preenchendo da multidão avassaladora que está fora, né? E pela tecnologia super exagerada, né? Tecnologia que nós deixamos acontecer. Mas dentro de mim mando eu. Quando eu tomar posse desse território. Então, eu acho que o Cristo está nos convidando permanentemente a vivermos a vida verdadeira, para pararmos de somente existir e começarmos a viver. E eu entendo que foi por isso que ele disse que ele veio trazer vida, e vida em abundância. Entendo que aí mora todo o problema. Porque quando eu começar a viver a vida consciente, aos poucos, sem pressa, não a vida super consciente do Cristo, nem dos grandes, mas a vida consciente possível, aquela que
que eu já quero, aquela que eu não quero perder de vista, aquela que eu caio muitas vezes, mas estou ali me levantando de olho nela de novo, nós chegaremos lá. E nós vamos conseguir criar cada vez mais paz dentro de nós, que é o que 100% da população humana precisa e está desesperada por não ter. Jesus está nos abençoando, que nós não tenhamos dúvidas disso. Muito obrigado. Muito bonito, Edgar. Isso é exatamente isso. E quando a gente vê, uma das coisas mais difíceis que a doutrina espírita me ensinou é quando você começa a entender a doutrina espírita e ela fala que a responsabilidade da tua vida é tua. Isso é o mais difícil da gente aceitar. Porque a gente aprende a sempre ter coisas externas que causam. Ah, foi a internet que me fez cair. Ah, foi o grupo lá, o pessoal do grupo do WhatsApp que me provocou e eu acabei fazendo. Ah, foi... Então a gente começa a falar, não, né? A doutrina espírita pega a nossa vida, põe na mão e fala, é tua, vai que é tua, né? Então a gente começa a perceber que a gente pode mudar a nossa vida com os nossos atos. Então, se uma coisa não está dando certo e o resultado que você vê daquilo não é bom, você começa a mudar, você muda a forma de agir. O mudar é fácil? Não, claro que não é fácil. Eu costumo sempre brincar, você pode pegar o evangelho de cabo a rabo, e nenhuma das passagens está escrito, então serás fácil. Não tem. É difícil sim, porque o difícil nos permite que nós demos valor, né? É igual uma criança. Se você der tudo de mão beijada para ela, vai se tornar um adulto que não vai saber lidar com o mundo. Então, Deus, na sua imensa sabedoria, faz isso com a gente. Ele nos permite que nós aprendamos com a nossa responsabilidade, com as ferramentas que Ele nos permite que nós tenhamos, de acordo com a nossa capacidade, necessidade e merecimento. E aí nós vamos fazendo dessas ferramentas o melhor para a nossa vida. O melhor para o nosso próximo, e esse próximo começa principalmente dentro de casa. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, minha filha, meu marido, meu companheiro, seja o que for, começa ali no menor núcleo da sociedade. Né? Quando Kardec pergunta qual que seria o resultado do fim da família, e os espíritos falam a recrudescência ao egoísmo. Então a família é a base da sociedade, ela nunca vai acabar. Ela pode sofrer transformações como vem sofrendo, né? Existem diferentes formações de família hoje em dia. E tudo bem. O que importa que existam nessas famílias é o amor, é o respeito, é a necessidade de cada um ver no outro de auxiliar, de trabalhar, de fazer o melhor para ela. E lembrando, a família, ela nunca se divide, ela cada vez mais se agrega. Né? Então, quando você, por exemplo, você é filho, você casa com uma outra pessoa, você não saiu da sua família original, você agregou a outra. Né? Então, a gente agrega as pessoas. Quando a gente começar a olhar com um olhar de agregar, a gente vai usar melhor a tecnologia, a gente vai usar melhor as ferramentas que a gente tem, a gente vai usar melhor a nossa vida para poder crescer, para que a nossa vida possa ser como Cristo disse, faça em mim a tua vontade, Pai. Como disse Paulo, já não sou eu que falo, mas é o Cristo que fala por mim. Quando ele está falando isso, eu estou vivendo aquilo que o Cristo exemplificou. E isso não é papo religioso. Né? Por mais que a gente fale isso, não é papo religioso. Nós estamos falando de uma pessoa, de um espírito que tem uma experiência ímpar em amor e que ele veio falar para a gente, me siga, vinde a mim, porque eu vou ajudar vocês a crescerem. Permitam que eu ajude vocês a crescer. Então, que a gente permita, além de tecnologia, além de tudo de bom que o nosso planeta oferece hoje, que o Cristo seja o nosso leme. E gostaria de dizer da alegria inenarrável de estar do lado do Manu, de estar do lado de você, Edgar, a honra que eu tenho de dividir essa tela com vocês. Que Jesus abençoe o trabalho de vocês grandemente, que vocês continuem nesse trabalho de divulgação. Jesus abençoe sempre. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado também. O prazer é todo meu, né, de poder compartilhar esses momentos com vocês, de estar participando do EAC, enfim, de ter conhecido tantas pessoas boas, tantas pessoas que agregam no movimento espírita, e é nisso que a gente tem que se apoiar, nessa rede de amigos
nessa rede de amigos e pessoas que se comprometeram, né, juntos lá no plano espiritual, para que a gente pudesse fazer alguma coisa diferente, para que a gente mudasse um pouco o nosso padrão vibratório, para que a gente auxiliasse no nosso micro local, né, diante da nossa família, dos nossos amigos. E estou muito feliz de poder ter participado com vocês. O Edgar eu já conhecia, mas o João parece que já foi só um reencontro. Olha, adorei conhecer o João também. Agradeço ao Orson. Agradeço. Eu fico imaginando a gente lá no plano espiritual falando, gente, daqui uns 70 anos a gente vai se encontrar numa live. Que legal. Que bom que aconteceu. Que bom. Isso quer dizer que a gente vai assumindo as nossas pequenas responsabilidades, né? Quando o Edgar falou a respeito da nossa posição no trabalho, na posição da família, as pessoas têm que reconhecer a atitude espírita cristã nas nossas atitudes. E não chegar para nós e perguntar que religião que você é. Porque a nossa religião tem que exalar pela nossa fala, pelo nosso olhar, pelos nossos gestos. E é isso que nós, espíritas, precisamos pensar. Se todo esse discurso, se todo esse EAC, se todas essas palestras, eu vou fazer com que elas reflitam imediatamente no meu dia a dia, para que a gente possa mostrar que o mundo não está perdido. E como nós sabemos muito bem, não está. E que depende de nós. Não mais do outro, de nós. O bastão está nas nossas mãos. Porque daqui a pouco nós seremos chamados ao plano espiritual. A gente não sabe. Sim. Não sabe se eu vou ser chamado agora, se eu vou ser chamado depois, enfim, a gente não sabe. Não. Mas até então, diante desses minutos que se seguem, o que a gente está fazendo de bom para a gente e para quem nos cerca? Então eu acho bom que a gente cuide de nós e cuide da vida dos outros naquele cuidado de cuidar. Né? Fantástico isso, Manu. De se preocupar, né, em poder auxiliar ao máximo e não fazer com que a gente crie mais inimizades, né, retornando aqui para fazer o que a gente deveria ter feito há muito tempo. As pessoas reclamam, desculpa falar, as pessoas reclamam que o mundo é ruim. Então vamos desencarnar? Não vamos desencarnar não, quero ficar aqui. Então ele não é tão ruim assim. Não, tá ótimo. Vixe Maria, imagina como não era antes, há 2000 anos, olha como nós estamos hoje. Não é? Espero poder reencontrá-los em lives e daqui a pouco, pessoalmente, para a gente poder... Eu também. E, enfim, muito obrigado a todos. Muito obrigado aos comentários que tivemos aqui. O Clóvis participou bastante, acho que é o conhecido do O Clóvis é lá do nosso neto, Eurício Barçanufo, grande amigo. E agradeço a todos pelos comentários, foi muito importante, e é assim que a gente vai crescendo. Então, até a próxima, e muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Muita paz.